mediação não foi muito bem feita e houve, as pessoas querem discutir novamente, rediscutir aquele acordo. Pode ser feita com forma de mediação ou diretamente no processo. Aí as partes vão escolher como elas vão fazer, porque nós vamos falando de direito de família. Relações continuadas se modificam. O que acontece na prática, porque eu tenho a prática também, as próprias pessoas não buscam mais o judiciário. O acordo fica no processo e elas renegociam de uma forma amigável, porque elas já aprenderam a dialogar. Esta é uma nova versão de jurisdição. Por isso uma jurisconstrução, porque as partes se apoderam daquilo que elas decidiram para elas e sabem dialogar de forma continuada. Temos uma ruptura de sociedade conjugal, onde elas vão ter que dialogar até o final. Os filhos têm de 6 até... sempre serão filhos e terão que dialogar nesse sentido. Então, elas aprendem a ser humanos melhores para dialogar e tratar o conflito. Se me permite, eu vou aproveitar a oportunidade que o Dr. Leonardo Sica me deu e fazer uma pequena e breve intervenção, até na esteira do que foi consultado há pouco pela colega. E acho que realmente é interessante, porque vou trazer aqui uma experiência profissional, pessoal, de uma mediação que aconteceu num processo que eu representava uma das partes, e era um casal num litígio de longo tempo, com um bom patrimônio, e já de 4, 5 anos de processo, e eles, enquanto essa demanda tramitava, resolveram experimentar a mediação. E foram, então, levados a 2 mediadores que elaboraram um acordo e encerraram essa mediação às vésperas da audiência de instrução em julgamento. E, para a surpresa de todos os que participaram do processo de mediação, uma das partes, na audiência essa de instrução em julgamento, que serviria para ser a audiência de ratificação daquela mediação, ela desistiu, voltou atrás. Ela se arrependeu deste acordo. E aí é que eu me permiti fazer essa intervenção, porque com este arrependimento, o que acontece? Este acordo mediado, ele é válido? Ele não se igualaria, por exemplo, a uma escritura extrajudicial de separação? Ou este modelo deve ser atendido só da forma como as leis prevêem? A Lei 11.441 estabelece que tem que ser escritura pública. Será que este acordo de mediação faria as vezes da escritura pública? Será que, eu estou lhe perguntando, inclusive, será que haveria, então, uma maneira de se tornar efetivo esta mediação, ainda que, considerando que esse arrependimento pudesse trazer a correção breve de um rumo? Mas a pergunta que lhe faço é nesse sentido: teria como concluir este acordo de mediação ante a desistência ou o arrependimento de uma das partes, já que então nós temos esses modelos que prevêem a separação judicial com a ratificação judicial e a extrajudicial por escritura pela lavratura de escritura pública? Será que este seria um terceiro modus de separação válido? É a pergunta que eu, com a permissão da colega, acrescento, porque também tenho interesse em ouvir a sua resposta. Existe projeto de lei para que se possa ter uma regulamentação. Não temos essa regulamentação ainda. Acredita-se que, pela mediação, como é um ato voluntário, consciente e voluntário, isso também pode, como nesse caso do senhor, estava em processo, eles voluntariamente decidiram, a qualquer momento, quando nós estivermos num processo de mediação e as partes se arrependerem ou não, a qualquer momento pode voltar à jurisdição tradicional. Até porque a jurisdição tradicional é a jurisdição que o Estado está aí e vai prestar de qualquer forma, né? Por isso que eu disse para a colega que perguntou sobre que não teve êxito essa mediação, porque, na verdade, quando as partes se convencem de que aquele acordo é o acordo essencial para a vida delas, porque nós estamos falando de família, neste caso, né, nós já vimos que elas têm decisões tomadas e dialogaram bastante sobre isso.
Então, neste caso, vai seguir o processo, e o processo vai ter uma sentença de forma tradicional. Vai ter o ganha e perde, vai ter autor e réu. Eles decidiram mudar a jurisdição. A jurisdição, na verdade, na audiência, né, eles resolveram mudar a jurisdição. Até me perdoem aqui porque eu estou abusando da sua boa vontade e da plateia que nos assiste em todos os recantos, inclusive presencial. Mas e aí, uma segunda hipótese, se este casal fez a mediação e um deles antecipou pagamentos, acertos desta mediação por conta da ratificação posterior, como é que fica esta pessoa que antecipou os acordos, adiantou parcelas de eventuais acertos financeiros que fizeram? Ela pode exigir o cumprimento deste acordo? Não vamos construir aí um segundo conflito? O conflito já pré-existente da separação anterior e litigiosa, e agora um segundo conflito que seria a incidência deste acordo, dessa mediação, que um entende como consumada e o outro, então, é o que está acontecendo. Estou trazendo aqui, na realidade, um caso em concreto. Nós temos agora dois conflitos: a separação, que não encerrou com a mediação, e o segundo conflito, que é agora a intenção de uma das partes em concluir o acordo. Isto é possível se estabelecer essa segunda discussão, ou é líquido e certo que a mediação, então, não se consumou? Na verdade, o princípio do diálogo, o princípio da teoria, realmente nós estamos lidando com um acordo. E isso nós temos que buscar o princípio da mediação. O princípio da mediação é o diálogo. Quando as pessoas não optam mais por este, nós temos que ver que nós somos advogados e que nós vamos atuar enquanto processo. Agora, eu tenho um outro questionamento em relação a isso. O questionamento é se, nesse caso que o doutor salienta, poderíamos, então, nas relações de família, ter um acordo enquanto não patrimonial, enquanto guarda, visitas, não patrimonial, e poderíamos fazer algo misto, uma mediação na forma não patrimonial, e o restante, a forma patrimonial, nós temos um processo. Aí eu lhe devolvo a pergunta. Nós vamos tomar conta, que na verdade, no meu modo de entender, eu, antes de mais nada, preciso dizer que acredito na mediação. Ela é o procedimento futuro, nós todos sabemos, os exemplos dos países de primeiro mundo se voltam para a mediação, e aqui é só uma questão cultural e de encaminhamento, e as tarefas estão sendo executadas nesse sentido, de conscientização da importância da mediação, mas surgem, evidentemente, essas dúvidas que a todos nós assolam, porque nós queremos o melhor para os nossos constituintes, e, evidentemente, quando surgem estas dúvidas a respeito se nós podemos dividir o direito de família entre patrimonial e pessoal, de sorte que a questão patrimonial pudesse ser concluída pela mediação, eu imagino que pela legislação que se faz presente, só existem duas formas de separação. Ou ela é judicial, pela ratificação do magistrado, ou ela é extrajudicial, através da intervenção do tabelião. Qualquer outra forma de conclusão das separações judiciais, que não por essas duas vias hoje reconhecidas pela lei, me parece que ainda não tem trânsito. Talvez este seja um caminho que devesse se estabelecer, ou seja, a crença de que a mediação é o instrumento do futuro para, e evidentemente vocês também sabem que agora até tem uma proposta no Senado de que se faça a separação pela internet, né? Então, tudo nos indica que efetivamente nós estaremos a caminho de uma desjudicialização, né, da separação judicial e do divórcio. Mas não é o meu dia e eu não quero aqui interferir mais do que já incomodei a senhora e o senhor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, mas o debate é pertinente, sendo que entendo que a mediação de conflitos, nós estamos ainda, em princípio, trabalhando em relação a nós, advogados, a entender a mediação como este método de solução em que o sujeito virá a resolver os seus conflitos de forma não adversarial. Temos uma pergunta para mim? Existem cursos específicos de mediação familiar? Em que instituições do Rio Grande do Sul?
No Rio Grande do Sul, nós temos na OAB do Rio Grande do Sul, existem cursos específicos, inclusive está acontecendo agora, nesse momento, com o Dr. Ricardo Dornelles, vários cursos de mediação familiar e também no cultivo da paz. É uma tendência do novo direito, um direito em que a gente possa ser transdisciplinar, na verdade, multidisciplinar, né, que a gente possa conviver com as outras ciências para que a gente possa conduzir o indivíduo à melhor solução do seu conflito. Aliás, esse curso pode ser acessado via no site da ESA, no site da OAB. Da OAB, isso mesmo. Então, a informação pode ser escrito também, essa pergunta, pelo site da OAB. Inclusive, nós, em Passo Fundo, iremos fazer cursos na Faculdade Meridional, também com um grupo que nós temos de mediação com a ESA. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Thaís, por gentileza. Na separação consensual judicial ou extrajudicial, se discute profundamente os direitos e deveres dos cônjuges, dos filhos e dos patrimônios, ou dos patrimônios. Qual seria a diferença mais favorável entre esses dois institutos, um jurídico e outro extrajudicial? Ou seja, a consensual, o extrajudicial e a mediação. Qual que seria mais favorável para as partes? A mediação é uma proposta voluntária. As partes, ao procurar o advogado, ele vai dar a opção, né, de fazer via autônoma ou via heterônoma. A via heterônoma ele vai usar todos os que eu já expliquei até agora. Pode ser a conciliação, pode ser através do processo, pode ser arbitragem. E a mediação será voluntariamente, as partes vão querer passar por sessões de mediação, para que depois este acordo seja fixado e homologado com o parecer do MP. O Ministério Público vai participar dando parecer em relação à mediação. E aí, essa prestação jurisdicional está cumprida, né, e poderá ser executada se for necessário. Obrigado. Respondi a sua pergunta? Eu estou respondendo a pergunta da Nara Suzana Pires, que ela faz um questionamento sobre, na prática, como você divulga a mediação? Como é a sua aceitabilidade na região onde atua? A mediação é algo novo e esse quebra de paradigma, ele não é simples, mas muito complexo. O que nós temos que fazer? Cursos de mediação para desenvolver habilidades para que possamos dialogar e aplicar isto nos nossos escritórios, nas assistências judiciárias gratuitas, nas universidades. A divulgação são os grupos de estudos que temos. Nós temos no Rio Grande do Sul um grupo de estudos na Júris também, com a presença da doutora Geneseia, com a presença do doutor José Bolzan, e que reiteradamente os estudos estão nos conduzindo a essas práticas de mediação. Não vai ser um mediador apenas o advogado que tem a vontade de mediar. Ele vai ter que estudar no mínimo 120 horas para isso. Então, vários cursos nas OABs, e podemos trazer os cursos para cá também, né? Inclusive, o doutor Leonardo Siga está dizendo que pode ser, para que a gente possa desenvolver essas habilidades, para que a gente possa trazer, né, nesse século XXI, onde nós temos várias rupturas, que a gente possa aprender a transformar o desamor em amor. Mais alguma pergunta? Muito obrigada, então. E o meu site aqui, alguma outra dúvida, é thaisecosta@imed.edu.br. Obrigada. Vamos lá, mais perguntas. Só gostaria de convocar os colegas amanhã, prosseguindo no curso Temas de Direito de Família. Teremos as palestras do Dr. Rolf Madaleno, falando sobre guarda compartilhada, e do Dr. Sérgio Marques da Cruz, falando sobre
execução de alimentos. Na quarta-feira, amanhã, dia 12, e por último, depois na quinta, dia 13. Também com os palestrantes Francisco José Carrali e o desembargador Enio Santarelli Zuriani. Contamos com todos os colegas. Mais uma vez, boa noite e obrigado a todos.